Pessoal, vamos seguir aqui a nossa atualização de jurisprudência. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o caso julgado pelo STF, que foi sobre a autonomia do Banco Central. Tá? Foi ajuizada uma ADI, que foi a ADI 6696, julgada no dia 26 de agosto de 2021, então muito recente. Essa ADI foi ajuizada contra a Lei Complementar 179, Lei Complementar 179 de 2021, que ficou conhecida como a Lei da Autonomia do Banco Central. O que foi que essa lei fez? Ela conferiu mandatos fixos de 4 anos para o presidente e os diretores do Banco Central. Tá? E para o presidente e para 6 desses diretores, o início e o fim do mandato não coincidiam com o ano de início e fim do mandato do presidente da República. Foi uma medida para diminuir a influência do chefe do Executivo Federal sobre o Banco Central. Tá? 2 desses diretores, são 8 diretores, e aí 2 deles, aí sim, têm mandato iniciado no mesmo ano de início do mandato presidencial e dura 4 anos, tá certo? Bem, vejam só, o que foi que se alegou nessa ADI? Nessa ADI, alegou-se que houve uma violação às regras de processo legislativo na tramitação da Lei Complementar 179. Por quê? Porque o projeto que deu origem a essa lei, o projeto originário, foi de iniciativa parlamentar. Ele teve origem lá no Senado Federal. E aí foi alegada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa. Por quê? Porque se alegou que se tratava de uma matéria ali de organização da administração pública e regime jurídico de servidor, que são matérias de iniciativa privativa do presidente da República. Olha só, está lá no artigo 61, parágrafo 1º, que fala o seguinte: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre, aí vem na linha C, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Aí vem na linha E e fala criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Então, o que diz respeito a órgãos da administração pública, organização, criação, extinção, regime jurídico do servidor também, criação de cargos, também são questões de iniciativa privativa do presidente da República, de modo que leis que tratem dessas matérias só podem, os projetos de lei que tendem a virar leis, só podem ser apresentados pelo presidente da República, tá? Só ele tem iniciativa legislativa para essas matérias. Beleza. Então essa foi a alegação da petição inicial dessa ADI ajuizada contra a Lei Complementar 179, que, repetindo, conferiu o quê? Mandatos fixos de 4 anos para o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central, e para a maioria deles, especialmente para o presidente, o início e o fim do mandato não coincide com o início e fim do mandato do presidente da República. Essa foi a principal questão trazida ali pela Lei Complementar 179, beleza? Tá, e como foi que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Vejam bem, o relator da ação, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, só antes de entrar nisso, só uma observação, tá? A gente teve o voto do relator, aí a gente teve uma divergência aberta, e aí o julgamento seguiu a divergência, tá? Só que dentro da divergência nós tivemos diferentes fundamentações. Então vamos lá. O relator da ação, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, ele entendeu que havia inconstitucionalidade nessa lei. Por quê? Porque violou o projeto, a tramitação do projeto de lei que deu origem a ela, violou realmente as regras de iniciativa privativa. E aí ele reconheceu a inconstitucionalidade da lei por conta disso. Essa inconstitucionalidade formal é subjetiva. E ele, no caso aqui o Lewandowski, ele foi seguido pela ministra Rosa Weber, tá? Então houve o acolhimento da tese da inicial pelo ministro Ricardo Lewandowski e pela ministra Rosa Weber. 2 votos, portanto. Mas esse não foi o posicionamento que prevaleceu no julgamento. Esse voto do Lewandowski foi voto vencido, tá? Então não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. Ele falou o seguinte: olha, aqui não se trata de regime jurídico de servidor público, nem de organização da administração pública. Não tá havendo criação de órgão, extinção de órgão, não se está disciplinando o regime jurídico de servidor. Trata-se aqui de uma questão que afeta o quê? Responsabilidade fiscal e o sistema monetário. Então, não temos aqui matérias de iniciativa privativa do presidente da República.
Então, o ministro Roberto Barroso entendeu o seguinte, que essa lei, o conteúdo dessa lei não se enquadra entre as hipóteses de iniciativa privativa do presidente da República. Então, essa lei é constitucional, ela não tem vício de inconstitucionalidade formal, tá? O ministro Luiz Roberto Barroso ele foi seguido por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux. Então, a gente tem aqui 5 votos nesse sentido. O do Barroso, o do Toffoli, o do Gilmar Mendes, o do Nunes Marques e o do Luiz Fux, tá? Temos 5 votos, então, no sentido de que a lei é constitucional, porque não se trata de matéria de iniciativa privativa do presidente da República. Só que nós temos também aqui nesse julgamento o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que também foi seguido por alguns outros ministros, tá? O Alexandre de Moraes ele foi seguido pelo Edson Fachin e pela ministra Carmen Lúcia. E o que foi que o Alexandre de Moraes falou? Ele falou o seguinte, olha, a gente realmente tem aí uma matéria que é de iniciativa privativa do presidente da República. Isso aqui trata de organização da administração, regime jurídico do servidor, então é de iniciativa privativa do presidente da República. Mas no caso aqui, embora o projeto originário tenha sido de iniciativa parlamentar, o presidente da República apresentou posteriormente um projeto de lei com o mesmo teor. Então, o que acontece? E esse projeto de lei, o ministro Alexandre de Moraes falou, esse projeto de lei, inclusive, foi apensado na tramitação do projeto de lei originário. Então, isso teria o quê? Sanado eventual vício de iniciativa, já que houve a apresentação de projeto de lei também pelo presidente da República. Tá? Então, qual foi a conclusão do Alexandre de Moraes, que foi seguido pelo Fachin e pela Carmen Lúcia? A conclusão dele foi, a lei é constitucional, então ele teve a mesma conclusão do Barroso. Só que ele divergiu na fundamentação em relação à fundamentação do Barroso. Ele entendeu que a matéria é de iniciativa privativa, só que a apresentação de projeto de lei também pelo presidente da República de mesmo teor teria afastado eventual vício de iniciativa. Seria uma espécie de convalidação daquele vício de iniciativa dentro do próprio procedimento legislativo, dentro da própria Casa Legislativa, tá? Então vejam que interessante. A gente pode extrair desse julgamento algumas questões muito importantes para as provas, tá? Esse é um dos julgamentos mais ricos em termos de processo legislativo, tá? No tema processo legislativo, esse é um dos precedentes mais ricos que nós temos. Por quê? Primeiro, a gente tem aqui o posicionamento do Barroso, falando que essa matéria não é de iniciativa privativa, porque não se enquadra nas hipóteses do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, lá quando fala que regime jurídico do servidor, organização da administração, criação e extinção de ministério é de iniciativa privativa do presidente. Então o Barroso falou, essa lei aqui de autonomia do Banco Central não se enquadra nessas hipóteses. Então não é não é uma matéria de iniciativa privativa do presidente da República. Então se isso cair na prova, perguntando isso, a lei que trata da autonomia do Banco Central é de iniciativa privativa do chefe do Executivo? Não é. Foi isso que foi decidido aqui nesse caso. Inclusive, como o Barroso vai ser o redator do acórdão, já que o voto dele foi o voto vencedor, ele provavelmente vai colocar isso na ementa do acórdão, que não é matéria de iniciativa privativa, tá? Então nós temos esse aspecto que pode aparecer na prova. O outro aspecto que pode aparecer na prova é o seguinte, é o questionamento sobre o entendimento do Alexandre de Moraes, tá? Porque a prova pode simplesmente perguntar, lei da autonomia do Banco Central é constitucional ou é inconstitucional? A resposta vai ser é constitucional, ela não tem nenhuma inconstitucionalidade formal. Só que pode eventualmente aparecer na prova, é uma questão discursiva, uma questão oral, ou então mesmo uma questão objetiva, dependendo de como o tema for tratado, pode aparecer o questionamento seguinte, será que a apresentação de projeto de lei pelo presidente da República é uma matéria que é de iniciativa privativa dele, quando já tinha antes um projeto de lei sobre essa mesma matéria de iniciativa parlamentar, será que isso supre o vício de iniciativa? Isso pode ser questionado na prova. Por quê? Porque a gente sabe que o STF tem entendimento tranquilo, no sentido de que a sanção do projeto de lei que tem um vício de iniciativa não convalida o vício de iniciativa. Então, se o projeto nasce com vício de iniciativa, a sanção dele pelo chefe do Executivo não convalida esse vício. Agora, o que o Alexandre de Moraes falou aqui foi diferente. Ele falou aqui o seguinte, se uma matéria de iniciativa privativa e o projeto foi apresentado por um parlamentar, mas depois o chefe do Executivo apresentou um projeto igual,
que tramitou inclusive junto, aí nesse caso, segundo explicou Alexandre de Moraes aqui, nós não temos um vício de iniciativa, entendeu? O vício fica suprido. Então é diferente a situação em que temos um vício de iniciativa e ocorre a sanção não convalida. Nesse caso aqui, do projeto da autonomia do Banco Central, o ministro falou que não temos um vício de iniciativa. Por quê? Porque o próprio presidente da República apresentou também um projeto de lei que seguiu junto na tramitação do projeto de lei originário, que era de iniciativa parlamentar, beleza? Então fiquem atentos, isso pode aparecer em prova. E se aparecer, vocês já sabem de onde o examinador tirou a questão, foi do caso da autonomia do Banco Central, tá bom? Galera, é isso. Valeu, até a próxima.